Diga lá, Arnaldo, porque você vem falando sobre isso, o Palmeiras contratou muito, é o time a ser batido no ano, e o Flamengo está tentando este ano correr atrás, por incrível que pareça. Tirone, para mim tá claro, né? O Palmeiras tem uma estrutura, um comando de futebol muito mais sólido do que o Flamengo, né? Além de tudo, o Flamengo trocou o poder, como disse o Renato, né? Trocou o presidente, o departamento de futebol e tudo mais. O Palmeiras tem o mesmo departamento de futebol, o mesmo técnico há muito tempo e por isso vinha acompanhando o Flamengo nesse tempo todo. Nesse ano, a diferença é que, além de um comando mais sólido de estrutura, o rico do futebol brasileiro é o Palmeiras, não é o Flamengo. Então, é quase elementar para mim, né? É o que o Renato descreveu. A janela do Palmeiras nessa temporada, a maior do futebol brasileiro, ao lado do Botafogo, ela contou não só com os dois mais caros, o mais caro da história, o terceiro mais caro da história, o Vitor Roque e o Paulinho, como vários outros jogadores. Martínez, Facundo, Lucas Evangelista, Bruno Fux, Micael, tem um monte. Sendo que a janela anterior do Palmeiras, a do meio do ano passado, também tinha sido poupuda. Não desse tamanho, mas poupuda. Para mim tem uma coisa sintomática, pode ser até simbólica. Esqueça o nome, ou mais ou menos se ele deu certo ou não, se ele estava dando certo. Quando o Flamengo abre mão do Alcaraz, tinha um sinal, porque o Alcaraz tinha sido o grande investimento do Flamengo o ano passado. É um jogador jovem, versátil, que atua em diversas posições, do perfil dos jogadores que o Palmeiras contratou. E o Flamengo abriu mão por opção e por necessidade, né? A grande questão para mim, para essa temporada, em relação ao Flamengo, é se essa janela tão esperada, qual é o tamanho dessa janela? Qual é o borderô que o Flamengo tem? Além da capacidade de escolha do Boto, quanto dinheiro o Flamengo tem para investir? Porque se ele não tiver dinheiro, ele vai contratar outros Juninhos, né? Com todo respeito, né? Não vai contratar Vitor Roque, não vai contratar Alcaraz, não vai contratar esse tipo de jogador. E aí, o que o Danilo falou, para mim, está cada vez mais distante. Eu não acredito mais nisso, eu não acredito há muito tempo. O tal do time do papel, para mim, não existe mais, ainda mais nessa temporada. No cara a cara, o Pedro é melhor do que o Vitor Roque. No papel. Na prática, a gente não sabe. É o que o Renato falou. No paro ímpar você pega quem? Depois da lesão. No Como paro é que tá? O De La Cruz é melhor do que, sei lá, o Maurício. Depende. Depende, sobretudo, do conjunto. O time do papel não existe mais no futebol brasileiro. Raras vezes ele vai jogar junto, né? Tem esse revezamento, e acho que aí o Danilo toca no ponto da compreensão melhor da temporada, ou da antevisão da temporada. É uma temporada de resistência e revezamento. Não é uma temporada de time ideal. Não vai ter time ideal, nunca. Ainda mais para quem joga o Mundial, né? Tanto que o Palmeiras, se você reparar, não teve uma repetição de escalação praticamente. Quantas vezes jogaram juntos de início Vitor Roque, Paulinho e Estevão? Não tem isso. Enquanto o Flamengo for o time do papel, não vai funcionar, né? E acho que, além de tudo, alguns jogadores, a má forma técnica que o Renato se refere, também tem uma questão física, de idade, de desgaste e de diferença entre o titular e o reserva que o Palmeiras não tem, né? E essa questão, a última que o Renato falou do aproveitamento da base, também deve-se ao fato da continuidade do trabalho, né? O Abel já teve pressionado para colocar o Endrick e para colocar o Estevão. São os dois extra classe. Mas ele coloca a base quando ele entende que não tem pressa. A base não é colocada para solução. Ela é como o Alan está jogando agora, Alan, dependendo da pronúncia. De repente, um cara da base passou a ser, quase que titular do Palmeiras pela característica dele. Não por uma necessidade extrema, como o Flamengo tem agora em alguns setores do campo, né? O Flamengo montou um elenco que é muito no limite em algumas posições essenciais. E agora, num momento que muita gente quer parar e aproveitar a pausa do Mundial para recuperar jogadores, o Flamengo não pode fazer isso, porque ele vai disputar o Mundial. Né? Não tem pausa para o Flamengo.
nem para o Palmeiras. O Palmeiras está planejando chegar ao Mundial com 20 e tantos jogadores na mesma forma física para poder o Abel escolher os melhores para cada jogo. O Flamengo não sabe com quantos vai chegar lá, né? E tem até lá o confronto direto com o Palmeiras, ele está atrás na tabela no Allianz, um jogo da Libertadores que ele precisa confirmar a classificação, então ele não pode tirar o pé agora, né, nessa reta final antes do Mundial de Clubes. Então eu acho que as diferenças entre os dois pró-Palmeiras esse ano são as mais gritantes desde que o Abel assumiu o Palmeiras, ou desde que Flamengo e Palmeiras começaram a polarizar o futebol brasileiro, como o âncora tanto gosta de falar. Você acha que é a maior diferença? Eu acho que quando do Flamengo do Jorge Jesus, a diferença era maior que para o Palmeiras. Sim, eu estava pensando enquanto o Arnaldo falava... Não, é a favor do Palmeiras, eu digo, né? Ah, não, sim. Não, sim, mas meu ponto é, aquele Flamengo do Jorge Jesus era melhor, era mais distante do Palmeiras do que o Palmeiras era distante do Flamengo. Tem um grande ponto que é, obviamente, o momento do time, né? Porque se a gente for olhar na primeira rodada, quando o Palmeiras joga mal contra o Botafogo, ninguém ia apostar que esse elenco do Palmeiras era tão vistoso assim, é que aí o Palmeiras foi evoluindo. O que eu acho que é uma grande diferença, e é uma diferença que já tem tempo isso, é o projeto esportivo do Palmeiras. O jeito que o Palmeiras conduz seu departamento de futebol. E independentemente se é a Leila, se é o Gagliotti ou se é o Paulo Nobre. Nos últimos 4 anos, esse ano é verdade, o Palmeiras gastou mais, mas nos últimos 4 anos, quem sempre gastou mais foi o Flamengo. E tudo bem, porque o Flamengo sempre teve mais receita para poder gastar mais. E o Palmeiras competia com o Flamengo de igual para igual, um sendo campeão da Libertadores, o outro sendo campeão brasileiro, o outro era da Copa do Brasil, sempre no seu projeto esportivo, que era manutenção da sua comissão técnica, porque o Palmeiras ele gira diferente do que o futebol brasileiro gira. É um dos poucos times que gira diferente nesse sentido. Por maior a pressão que tenha, o Abel tem carta branca para deixar Hendrick no banco, para deixar Estevão no banco se precisar, para deixar Luiz Guilherme no banco, porque é isso que o Arnaldo falou. A base vai servir na hora que eu quiser, porque o Abel ele tem carta branca nesse sentido. O Flamengo sempre teve suas questões com o técnico, mesmo quando era o diretor Marcos Braz, mesmo agora que muda o Boto, você já vê o Felipe Luiz sendo contestado, e de uma maneira totalmente diferente. E olha que a torcida do Palmeiras ultimamente tem sido chata também, não dá para falar que é só a torcida do Flamengo que é exigente, embora eu concorde que a torcida do Flamengo é mais exigente. Mas eu acho que o Palmeiras ele arranjou nos últimos 4, 5 anos, 6 anos, essa maneira de competir com o Flamengo, mesmo tendo menos dinheiro, porque todas as últimas janelas o Palmeiras gastou menos e competiu de igual. Por quê? Tinha esse projeto esportivo, essa manutenção e essa ideia de formar o elenco de acordo com as necessidades que o Abel e a comissão dele achavam. Sem contar, é claro, que o Palmeiras colhe os frutos de uma categoria de base que foi reformulada, começou a ser reformulada em 2013. Então o Palmeiras ele colhe os frutos de um trabalho de longo prazo, que no final mesmo, é o que a gente lê na literatura do futebol, se é que a gente pode dizer assim, quando a gente vai estudar os cases na Europa, em outros lugares. A Europa ainda é um pouco diferente porque compra muito jogador jovem, mas quando você vê um trabalho que é vitorioso, ele tem uma manutenção de uma filosofia por um longo tempo. É muito difícil ficar trocando por muito tempo. E o Palmeiras consegue isso aqui. E é por isso que nos últimos anos o Palmeiras consegue competir com o Flamengo, mesmo com muito menos dinheiro. E esse ano tem uma janela diferente porque vendeu jovens por um valor absurdo. O Palmeiras começa a colocar o rótulo nos seus jogadores num valor que muitas vezes eles talvez nem valham. O Vitor Reis, por exemplo, eu não sei se vale 35 milhões de euros como ele foi vendido para o Manchester City. O Luigi, mal jogou, já está na mira do Arsenal. Então o Palmeiras ele colhe os frutos de um trabalho longo, de um trabalho de uma manutenção de uma filosofia, coisa que o Flamengo, apesar de sempre ter tido muito mais dinheiro que o Palmeiras, não conseguia. Como você vota nessa enquete, embora você tenha falado que... Fala, Arnaldo. Só um detalhe. Sim, só um detalhe. Mas a temporada passada foi considerada pela presidente do Palmeiras a pior do Palmeiras desde que ela assumiu, né? Sim, mas a carta branca pior, foi mantida, né? Sempre tendo o projeto esportivo, a pior esportivamente no profissional e também na base. E aí ela decide mudar o rumo de investimento, né? Nunca houve essa volúpia, nunca, né? O Palmeiras investiu de uma forma que nunca tinha investido no futebol. Mas nunca teve esse dinheiro também, né? O Palmeiras nunca teve esse dinheiro. Sim.
No ano passado teve também, mas ele optou por outras situações, né? Eu acho que o tipo de contratação, a análise da Leila da temporada que o Palmeiras não ganhou nada, só o estadual, ela foi dura, né? Não estou satisfeito, nós vamos mudar, e ela mudou. O Palmeiras mudou esportivamente também para esse ano. Aquela coisa de... Fala, Renato. Não, a maior prova disso é que o Palmeiras, neste momento, não tem nenhum patch na camisa. Ele não tem nenhum título. Nesse momento, o Palmeiras não é campeão de nada. O último título que ele tinha da temporada passada, o Paulista, ele perdeu esse ano. Agora, montou um time realmente milionário. 400 milhões você meter numa janela só. Obviamente que você, comprando bem, e dessa vez acho que o Palmeiras comprou, você tem condição hoje de botar agora... nessa temporada, de novo, uma porção de pet de campeão. No momento, o Palmeiras não tem nenhum pet de campeão na camisa. Por isso que a Leila ficou irritada com razão. O projeto esportivo, né, que eu digo, era assim, o Palmeiras nos últimos anos ele priorizava renovar com Rony, Dudu, Zé Rafael, Gomes, dava salários altos, que depois vira até problema, né? Então no Palmeiras, para conseguir se livrar do Rony agora no começo do ano, foi um problema, porque ele ganhava muito, nenhum outro clube queria pagar. Então, essa mudança foi essa reformulação que foi detectada, como vocês disseram, porque a Leila falou, vou mudar o rumo de acordo com o que o Abel também pensava. E o Abel e o João Martins, eles falam isso em todas as entrevistas. Como é duro ter que ter se livrado do Rony, do Dudu, do Zé Rafael, porque esses são jogadores que deram muito para eles. Os jogadores foram importantíssimos. Só que eles determinaram, a partir do desempenho do ano passado, e olha que o desempenho do ano passado, o Palmeiras foi campeão paulista, perdeu a Copa do Brasil e a Libertadores para os respectivos campeões e foi vice-campeão brasileiro. Não é dentro da expectativa, mas também não é uma temporada, nossa senhora, perto do que o Palmeiras já teve até nos últimos 10 anos. Tá ótima essa temporada. Mas o Palmeiras resolveu mudar e... sim, contratou muito, mas porque teve dinheiro. Porque quantas vezes a gente não viu o Abel indo na coletiva de imprensa, eu não tenho jogador pronto, o Flamengo tem jogador pronto, o Atlético Mineiro contratou não sei quem. Porque o Palmeiras finalmente teve dinheiro, o Palmeiras já, não é que o Palmeiras foi o pobrezinho, coitado das últimas janelas, não. Contratou o Aníbal Moreno, que gastou uma grana, o Felipe Anderson veio sem custos, mas a gente sabe que é um alto investimento de salários. O Maurício, o Palmeiras contratou do Internacional. Sim, o Palmeiras tinha uma capacidade de investimento, mas nunca teve tanto dinheiro como tem agora, por fruto das vendas dos garotos da base e por uma questão de patrocínio vale mais, bilheteria vale mais, avante, arrecada mais e por aí vai. Ô, Renato, apesar da sua cornetada na minha enquete, em quem você vota aqui nessa enquete? Nessa disputa, quem será determinante? Elenco, treinador, desempenho mundial ou a janela? Eu cornetei a intromissão do Danilo Lavieri, que fez você colocar, exatamente. Na verdade, uma quarta opção que é praticamente a primeira. Isso. Porque, afinal de contas, elenco ou janela do meio do ano vai dar na mesma coisa. O que a janela do meio do ano pode mudar? Os elencos. Perfeito. Então, a minha opção foi janela do meio do ano, que significa que, se comprar bem, o Flamengo pode se equiparar de novo ao Palmeiras ou até passar. Depende das contratações que o Boto vai fazer. Isso é que me dá um certo calafrio. Mas a minha opção é janela do meio do ano. Qual o seu voto, Arnaldo? Elenco. Porque eu não tenho, de fato, a dimensão de qual será a janela do meio do ano do Flamengo. Se vai ser uma janela Botafogo ano passado ou se vai ser uma janela comum, né? A ver como será, né? Danilo. Elenco. Para mim é elenco. Agora,